Depois que eu parei de esperar em Deus, a minha vida andou, parte 2. Meu nome é Marley Moraes e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Depois que eu gravei o primeiro vídeo, decidi que eu gravaria a parte 2 para trazer para vocês 3 testemunhos da minha vida. Depois que eu entendi que eu precisava fazer a minha parte, que era me alinhar e ser coerente com aquilo que eu estava buscando em Deus, a minha vida se transformou por completo. Cada cenário desse que eu vou contar pra vocês, um me levou ao outro. No primeiro cenário, foi quando eu havia perdido o meu trabalho no primeiro ano da pandemia e decidi que eu ia trabalhar como Uber e eu fiquei 1 ano dirigindo através da plataforma. Foi um ano que eu vivi muitas experiências com Deus, que eu tive vários livramentos, que foi realmente incrível. Mas que ao final desse 1 ano, o meu carro estava dando muito problema, eu estava completamente cansada, eu comecei a ter dor nos joelhos, uma dor na mão e eu não estava me sentindo mais em paz para continuar trabalhando. Foi quando eu decidi que eu venderia o meu carro. E eu sentia dentro de mim que eu precisava me alinhar com aquilo que eu havia estudado e me formado. Eu sou formada em administração de empresas e eu senti que era a hora de eu me posicionar na minha área. Porém, eu nunca tinha conseguido nada interessante na minha área, então eu tinha uma crença que me limitava, de que eu não era capaz, de que eu precisava fazer algum outro curso, que eu precisava mudar de área. E como essa crença era algo que estava internalizado em mim, eu não conseguia viver experiências interessantes dentro da administração, porque eu não me via como essa pessoa. Eu verbalizava que eu queria me posicionar na minha área, mas por dentro eu não acreditava que eu era capaz. Com isso, eu atraía inúmeras dificuldades na minha vida, inúmeras portas fechadas e frustrações profissionais. Mas foi quando eu mudei de comportamento e me alinhei com aquilo que eu estava esperando e pedindo em Deus, as coisas começaram a acontecer. Foi quando eu decidi que eu ia orar por uma porta aberta, que eu ia colocar diante do Senhor, que eu ia clamar, mas em seguida eu me levantei, eu fiz uma lista com tudo que eu queria viver na minha vida profissional, o salário que eu queria ganhar, eu coloquei os benefícios que eu queria ter, eu coloquei que eu queria ter uma sala só pra mim na época, eu coloquei a autonomia que eu queria ter, que eu queria trabalhar só de segunda a sexta, enfim, eu fiz uma lista com os mínimos detalhes e eu orava e eu me visualizava vivendo aquele cenário que eu havia escrito e colocado diante de Deus. Realmente, assim, aquela frase que fala: se é possível sonhar, é possível realizar. Se algo está dentro de você, é porque Deus sabe que você é capaz de viver isso. Você faz uma lista descrevendo tudo aquilo que você quer viver em um determinado cenário. Essa lista, ela é limitada àquilo que você consegue visualizar, aquilo que você consegue contemplar para sua própria vida. E eu comecei a mudar tanto a minha mentalidade na época que eu ia dormir pensando que eu precisava acordar para sair cedo para trabalhar. Então eu colocava o meu despertador como se aquilo já fosse real. E quando eu acordava, eu tomava o meu banho, eu tomava o meu café, eu colocava uma roupa como se eu fosse trabalhar e eu sentava na frente do computador e eu ia procurar vagas. Eu comecei a alinhar tudo que estava ao meu alcance para ter o máximo de coerência possível com o que eu estava colocando diante de Deus. Por isso que quando eu falo aqui nos meus vídeos, gente, faça aquilo que está ao seu alcance, é arrumar uma gaveta, é varrer uma casa, é limpar uma janela, faz! Então, quando eu falo isso é porque de fato eu apliquei isso na minha vida e esses detalhes fizeram a diferença, porque isso começou a trabalhar a minha mente, começou a me fazer romper crenças limitantes e isso alimentava a minha fé. Nós precisamos ter fé e estar preparados para entrar nas portas que Ele tem para nossa vida. O agir é dele, o tempo é dele, mas nós também temos responsabilidade na nossa caminhada de fé. Muitas pessoas podem assistir esse vídeo e falar: gente, mas muito básico, ela queria um emprego e por que ela não estava mandando currículo e por que ela não estava se movimentando? Porque na época eu vivia uma cegueira espiritual muito grande, porque eu ia aos cultos, eu conversava com um obreiro ou outro e sempre falavam assim pra mim que eu não podia meter os pés pelas mãos, que eu não podia fazer por mim mesma, que eu tinha que esperar Deus agir, que se eu fizesse eu poderia ir por um caminho completamente do que Deus tinha pra minha vida, que
que isso ia tirar a glória de Deus, e todas essas falas, elas me amedrontavam e me paralisavam ao ponto de eu não mandar um currículo, porque eu tinha medo de sair do centro da vontade de Deus. Em 15 dias, dia que eu comecei o meu propósito de oração e fiz a minha lista e procurava trabalho todos os dias por longas horas, que era o tempo que eu tinha disponível para estar em algum emprego, eu me dedicava a buscar por ele. Em 15 dias eu estava iniciando numa empresa que era exatamente tudo que eu havia definido. Na noite anterior de sair a resposta do processo seletivo que eu participei, uma pastora que é profeta, ela me mandou uma mensagem de madrugada falando assim: ainda que a figueira não floresça, florescerá. E quando eu acordei, que eu li aquela mensagem, eu entendi que eu tinha passado no processo seletivo. Aquele mesmo dia, me ligaram dando a notícia. E foi exatos 15 dias de quando eu comecei o propósito, que eu comecei a agir, que aquela porta se abriu. E vem o segundo exemplo que eu quero trazer nesse vídeo. Depois de 2 anos nesse emprego, a minha função era muito operacional, e eu não sou uma pessoa operacional, e aquilo começou a me desgastar, porque eu pude também me entender como profissional, me conhecer melhor e entender qual era o novo passo que eu queria dar. Além disso, eu sempre trabalhei na frente comercial em vários empregos que eu tive, e nesse não foi diferente. Foi quando eu entendi que eu queria sair dessa linha de frente comercial e trabalhar mais com gestão, com a parte estratégica, que era ali que eu me sentia realmente feliz. Foi quando eu iniciei uma nova busca por um novo trabalho. E pra mim essa é a melhor história das 3, porque foi realmente eu me alinhando com aquilo que eu estava buscando e Deus agindo na minha vida de uma forma sobrenatural. Como eu queria viver uma transição na minha carreira profissional, e eu decidi fazer uma pós-graduação em gestão estratégica de negócios, porque isso ia me tirar desse foco comercial e ia expandir o meu currículo. E ao mesmo tempo eu continuei dedicando e entregando o meu melhor aonde eu estava. Com isso eu bati uma meta que nunca havia sido batida antes, uma empresa de 122 anos. Com isso eu chamei 2 amigas para fazermos um propósito e nós nos unimos em oração. Cada uma colocou uma intenção nesse propósito, e a minha foi uma nova porta na minha vida profissional. E nós fizemos um ciclo que a gente orava à madrugada 2 vezes por semana, e cada noite era para uma. Então uma noite era minha, na terça, na quinta era da Clara, na outra semana na terça era da Keren, depois na quinta era minha, e a gente foi rodando assim, até dar 3 madrugadas de oração para cada uma. E quando começamos esse propósito, eu decidi trabalhar o meu LinkedIn, que estava completamente parado. Fui lá e postei que eu havia batido a meta, que tinha sido histórico, e postei que eu havia formado na minha pós-graduação. Durante esse período de oração, eu viajei a trabalho para São Paulo. Quando eu retornei até a empresa, eu estava esperando o meu Uber para ir para minha casa. Eu abri o meu LinkedIn e tinha uma mensagem do meu atual gestor. Ele estava perguntando se eu tinha interesse de conversar por uma vaga de consultora de performance de franquias, que é a vaga que eu trabalho hoje, que é justamente com gestão e estratégia das franquias da minha carteira. Disse que sim, obviamente, nós fomos conversar. No dia que o propósito encerrava, quando eu abri o vídeo com as meninas, eu disse: meninas, hoje nós não vamos orar pedindo, nós vamos orar agradecendo, porque eu estou contratada num novo emprego que era tudo que eu estava pedindo para Deus. E nessa experiência eu fiz a pós-graduação, eu atualizei meu LinkedIn, eu comecei a enviar currículos, e a porta não veio dos currículos que eu estava enviando, mas Deus fez o meu perfil aparecer na frente da pessoa certa. Fica muito claro aqui que quando nós estamos alinhados com aquilo que nós estamos buscando a Deus, eu quero uma transição de carreira, tá? O que eu preciso fazer? O que tá ao meu alcance? Fazer uma pós-graduação. Mas o que tá no meu alcance? Fazer o meu melhor aonde eu tô. Mas o que tá ao meu alcance? Ele fez na minha vida. Aquela mensagem chegou no LinkedIn de uma vaga que eu não havia visto, mas Deus havia. Ele viu que eu fiz a minha parte. Ele viu que eu me preparei. Ele viu que ao invés de eu ficar focada na murmuração no emprego que eu tava, me sentindo desgastada. Gente, eu tive burnout
nesse primeiro emprego, porque eu queria muito entregar a meta. Era muito trabalho, eu não tinha equipe, eu fazia tudo sozinha, mas eu não larguei o osso. Eu continuei me dedicando, eu continuei fazendo o meu melhor, eu continuei crendo, orando, buscando e me preparando. E Deus, ele se alegrou e me abençoou. Eu sonhava muito em morar sozinha, em sair da casa da minha mãe, em ter minha independência e ter a minha liberdade. E eu não via aquilo ao meu alcance financeiramente no trabalho que eu estava. E era algo que eu sonhava muito. E quando eu estava nesse outro trabalho, eu lembro que eu via apartamento perto do trabalho. Eu ficava idealizando, fazendo conta, fazendo as coisas, mas as contas não fechavam. Não era tempo disso. Até porque eu ia mudar pra perto daquele trabalho e logo depois eu sairia e ir pra um endereço completamente diferente. Eu fui trabalhando a minha fé, mesmo me sentindo cansada, esgotada, exaurida, eu continuei trabalhando a minha fé. E tem um vídeo, eu vou colocar aqui pra vocês, que foi a última vez que eu peguei ônibus pra ir pra essa empresa. Última semana, aqui nesse ponto de ônibus, vindo pegar um busão para ir trabalhar, porque eu fiquei esperando muito por esse momento, mas depois eu descansei, eu entreguei, eu aceitei o tempo, eu sabia que na hora certa isso ia acabar. E essa é a minha última semana por aqui, com bolsa pesada, com roupa de treino. Porque vem uma nova fase. E com isso, eu estou vivendo o terceiro exemplo que eu quero trazer aqui. Foi quando eu queria muito morar sozinha. Só que quando eu tinha ido para essa outra empresa, eu ainda estava na casa da minha mãe. E lá tem o Vale Carona, as pessoas são muito solícitas com isso. E eu pegava carona para ir pro trabalho e voltava todos os dias. Só que aquilo começou a se tornar muito desgastante, porque a carona, ela é desafiadora para ambos os lados, né? Para quem dá e para quem pega a carona. E aquilo começou a me gerar um certo desgaste, que eu olhei para mim e falei, peraí, agora eu não preciso mais viver isso. Eu tava vivendo esse desgaste lá atrás, né, com ônibus, com trânsito, com deslocamento, mas agora não é mais necessário. O que eu vou fazer pra mudar isso? E aí eu fiquei, vou comprar um carro ou vou alugar um apartamento? E aí eu estava vendo vários carros pra comprar, eu não sentia paz com nenhum carro. Eu olhava, eu fazia test drive, eu levava no mecânico e nada. Eu olhava outro, fazia test drive, levava no mecânico e nada. Meu mecânico não aprovava nenhum carro. As pessoas começaram, nossa, o mecânico tá muito chato. Tipo, eu levei carro do meu mecânico com 1 ano de uso e ele não aprovou. E pra poder me desafiar, pra sair daquela zona de conforto, eu coloquei dentro de mim que eu não pegaria carona mais. Então ficou difícil, porque o Uber era, tinha hora que era R$80, tinha hora que era R$60 só de ida. Assim, ao invés de eu facilitar aquele cenário, eu dificultei o máximo que eu podia, porque eu ia ter que encontrar uma solução. E foi quando eu falei, gente, não é pra eu comprar um carro, eu não sinto paz. A palavra fala, seja paz seu juiz, eu não sinto paz com nenhum carro que eu olho. Eu não sinto paz, meu mecânico não prova nenhum carro, porque não é o carro, eu vou olhar um apartamento. E eu abri o site, comecei a olhar apartamento próximo do trabalho e foi quando o apartamento no qual estou hoje apareceu na minha frente. Eu vi as fotos, eu fiquei apaixonada e falei, eu quero ir lá ver. Eu mandei mensagem, no mesmo dia o corretor me atendeu, eu vim ver, eu olhei, eu peguei a mão dele e falei assim, vou ficar com o apartamento, me fala tudo que eu preciso fazer. E foi quando tudo fluiu da forma mais leve possível, tudo deu certo e eu precisava viajar a trabalho pra Maceió. E quando eu voltei de Maceió, eu peguei a chave na imobiliária, eu entrei pro meu apartamento, eu tinha uma cama e uma airfry e um sonho. Então quando as coisas são de Deus, elas vão na manteiga, assim, sabe? Elas vão acontecendo de uma forma leve, de uma forma real, de uma forma palpável. A gente não precisa ficar fazendo um esforço como se a gente estivesse indo contra algo que era pra ser, igual eu com o carro. Gente, e eu lembro que quando eu tava olhando o carro, eu tinha achado o carro do jeito que eu queria. Quilometragem baixa, carro com cheiro de novo, lindo, maravilhoso, tudo perfeito. Era à noite, eu peguei na mão do Senhor e eu falei assim, o meu avô me ensinou que quando a gente dá um aperto de mão, é como se a gente assinasse um contrato.
Porque a nossa palavra, ela tem que valer. E eu cresci muito com isso, da importância da nossa palavra. E aí ele falou, ok. Voltei pro meu trabalho, que eu lembro que era tarde da noite, assim, eu ainda tinha coisa pra fazer. E ele me ligou, falou, posso te ligar? Na hora que ele falou, posso te ligar? Eu falei, tem algum problema? E eu falei, pode. Ele me ligou, ele falou, eu avisei pro cara que o carro vendeu, que você ia ficar. Ele não aceitou. E ele disse que ele viu primeiro que o carro é dele, que ele não vai aceitar se eu fizer isso e tal. E ele vai ficar com o carro amanhã de manhã. E infelizmente não vai dar pra eu vender pra você. E eu fiquei muito triste, gente. Eu lembro que eu chorei muito, porque assim, tava tão difícil de encontrar um carro. E aquele carro cabia no meu orçamento, tinha uma quilometragem baixa, era lindo. Enfim, era tudo que eu queria naquele momento. Eu achava que era tudo que eu precisava também. Mas Deus, Ele vê lá na frente. Mas Deus, Ele vê além do que a gente pode ver. Ele sabe de todas as coisas. Ele é perfeito em tudo que Ele faz. E naquele momento eu sabia que Deus estava no controle. E eu falava, tem algum porquê maior de Deus não ter permitido esse carro ser meu. E gente, eu me emociono pelo tanto que Deus cuida da gente. Por Ele ser tão maravilhoso, por Ele ser tão perfeito, sabe? Por Ele nunca nos desamparar. A minha mãe fala a vida inteira, Deus não desampara. E realmente, gente, Deus nunca desampara. Nós precisamos acreditar nisso e viver isso, sabe? E eu fiquei muito triste quando aquele senhor não vendeu o carro pra mim. A palavra de Deus fala, você não entende agora, mas já já você vai entender. Daqui a pouco você vai entender. Então às vezes você tá vivendo uma situação agora que você não entende. Mas calma, você vai entender se você continuar orando, se você continuar buscando, se você continuar crendo e esperando em Deus. E mesmo se você estiver numa situação que a sua fé, você sente que a sua fé acabou, que você não tem fé suficiente pra crer ou pra esperar, saiba que Deus tá com você. Ele não vai te deixar. Ele sabe que você tá vivendo um momento desafiador, um momento complexo. Mas não desista de orar, não desista de você. Porque quando a gente desiste da nossa fé, a gente tá desistindo da gente mesmo. Porque o quanto é maravilhoso nós vivermos o agir de Deus. Depois que eu mudei pro meu apartamento, tudo fez sentido. Porque o carro eu não tinha condições de ter o carro mais o apartamento naquele momento. E tudo fez sentido, eu me sinto extremamente realizada, eu tô vivendo a melhor fase da minha vida. Eu não trocaria nunca a mudança pro meu apartamento por um carro. Enfim, Deus, Ele me conhece, Ele conhecia meu coração, Ele sabia exatamente como eu ia ficar feliz, do que eu precisava. Hoje eu não tenho medo nenhum de me colocar em uma situação de desconforto para encontrar soluções. Talvez o título ideal para esse vídeo seja: depois que eu me tornei uma pessoa coerente e comecei a alinhar a minha mente e as minhas ações com Deus, a minha vida andou. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo.